Fala galera! Seguindo com o estudo da eletricidade, agora nós vamos focar no movimento das cargas, ou seja, iniciamos a eletrodinâmica. E a principal grandeza da eletrodinâmica é a corrente elétrica. A corrente elétrica que é representado pela letra I. Grava que a corrente elétrica é o movimento organizado de portadores de cargas. Aqui na física, geralmente analisamos o movimento do elétron em um condutor metálico, mas qualquer carga que estiver se movimentando de forma organizada configura uma corrente elétrica. Lá na química, é comum ter uma solução e aí os eletrólitos têm mobilidade. O cátion se movimenta, o ânion se movimenta. Ali também é uma corrente elétrica. Carga se movimentando de forma ordenada, corrente elétrica. Aqui eu coloquei um condutor e os elétrons se movimentando de forma organizada. Sabe que os condutores são metálicos, eles estão cheios de elétrons livres. Então, quando você se depara com um condutor, os elétrons estão se movimentando de uma maneira desorganizada. Então, ainda não é corrente elétrica. Agora, para que eu tenha essa organização, para que eu tenha a corrente elétrica, eu preciso fazer o quê? E agora, como é que a gente responde essa pergunta? O que vai organizar as cargas? O que faz ter a corrente elétrica? A resposta é isso aqui, ó. Nós temos corrente elétrica sempre que existir uma diferença de potencial. Não haverá corrente se não houver DDP, diferença de potencial. E quem estabelece a DDP é um dispositivo chamado de gerador. Eu coloquei o símbolo do gerador aqui, ó, duas barras. A barrinha maior é o polo positivo e a barrinha menor é o polo negativo. Exemplos de geradores: pilhas, baterias, a tomada e temos outros exemplos. Gerador é quem estabelece a DDP. Então, aqui nós conectamos um gerador, ou seja, uma DDP foi estabelecida no condutor e os elétrons que estavam, voltando, hein? Os elétrons que estavam desordenados passaram a se movimentar de maneira organizada. Como é que a gente chama isso? De I, de corrente elétrica. Nós temos corrente elétrica. Para que haja corrente é necessário ter movimento organizado. E para ter movimento organizado, eu preciso ter DDP. E para ter DDP, eu conecto um gerador. Dando continuidade, nós podemos calcular a intensidade de corrente. A corrente elétrica, representada por I, é encontrada pela razão entre a carga e o tempo, a quantidade de carga que está atravessando um condutor em um certo intervalo de tempo. No sistema internacional, carga é dada em Coulomb e tempo é dado em segundo. Então, corrente é Coulomb por segundo. E Coulomb por segundo tem um nome próprio, que é o ampere. É muito comum, vamos lembrar, é muito comum você encontrar isso aqui, ó, o miliampere. Lembrando que esse mili é um prefixo de unidade que vale 10 a menos 3. Ou então você pode encontrar aqui, ó, o microampere. Esse micro é um prefixo de unidades que vale 10 a menos 6. Então, a unidade oficial para a corrente elétrica é o ampere, que equivale ao coulomb por segundo. Nós temos aqui é uma confusão, então vamos respirar fundo e vamos nos organizar. Nós temos dois sentidos para a corrente. Um sentido real, que é o que acontece na prática, e o sentido convencional, que é o que nós trabalhamos aqui na eletrodinâmica. Então, grava que o sentido convencional, a corrente elétrica, ela vai do polo positivo para o polo negativo do gerador. Então sai do mais, atravessa o circuito e vem para o menos. Esse é o sentido convencional, do positivo para o negativo. E é ele que nós vamos usar aqui na eletrodinâmica.
O real, qual é o real? O real é o movimento do elétron, o movimento da carga. Mas para você não fazer confusão, grave o convencional, que é do mais para o menos. E o real é o contrário. Então, se é o contrário, vai ser do negativo para o positivo. Para não fazer confusão, guarde um e o outro é o contrário. Guarde o convencional, que é do positivo, para o negativo, e o real vai ser o contrário. Podemos analisar o comportamento da corrente ao longo do tempo em um gráfico. E o interessante desse gráfico é que a sua área, grava, que a área do gráfico nos fornece a carga. Ah, mas por que a área é igual a carga? Nós acabamos de escrever que corrente é a carga dividido pelo tempo. Então, se você reescrever, passando o tempo multiplicando, a carga é a corrente vezes o tempo. Essa equação é muito popular, é a conhecida equação do Kitt. Carga é a corrente vezes o tempo. Então, aqui a área que está marcada é a área de um trapézio, que de certa forma é a base vezes a altura, né? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, de certa forma, é a base vezes a altura. Então, é o tempo vezes a corrente. Tempo vezes a corrente, que nos fornece a carga. É uma propriedade interessante aqui para o gráfico da corrente em função do tempo. Nós temos os efeitos da corrente elétrica. O primeiro efeito é o efeito térmico. Quando a corrente elétrica passa, ela pode gerar um aquecimento. Nós já vamos ver que esse efeito tem um nome, que é efeito Joule. Então veja, você vai usar um ferro de passar roupa. O ferro funciona porque você conecta ele na tomada. A tomada estabelece uma DDP. E essa DDP promove, então, o movimento organizado das cargas, corrente elétrica. E, de alguma maneira, essa corrente faz com que o dispositivo aqueça. Então, é o efeito térmico da corrente. Temos também o efeito luminoso. Aqui já teve confusões, hein? O efeito luminoso. Uma lâmpada que já está em desuso, a legislação não permite mais a sua fabricação aqui no Brasil, que era aquela lâmpada de bulba, aquela chamada lâmpada incandescente. Vamos representar o esboço da lâmpada incandescente aqui, ó. Essa lâmpadazinha, ela tinha um filamento aqui, ó, de tungstênio, e esse filamento de tungstênio ele aquecia bastante. Tanto é que se você deixasse a lâmpada ligada por alguns instantes e tentasse tocar nela, até fritava os dedos, né? Tão elevada que era a temperatura. Então a lâmpada ela aquecia tanto que ela emitia luz. Então o efeito luminoso não pode ser explicado por esse tipo de lâmpada. Agora, se a gente não pensar nessa lâmpada incandescente, se nós pensarmos em uma lâmpada, essas lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas chamadas de frias, elas não aquecem, ou não aquecem tanto igual a lâmpada incandescente. Quando a corrente passa por ali, ela emite uma luminosidade. Então, é o efeito luminoso da corrente. Cuidado, hein? Lâmpada incandescente não é um exemplo de efeito luminoso da corrente. A lâmpada incandescente, ela emite luz por conta da alta temperatura e não por conta da corrente elétrica efetivamente. Temos o efeito fisiológico da corrente, como o nosso corpo encara a corrente elétrica. Atenção, que isso é chamado de choque. A corrente passando pelo nosso corpo, chamamos de choque. Aliás, vamos usar isso, deixa eu apagar essa lâmpada aqui para gerar um espaço. Nós temos uma situação hipotética. Então, imagina que uma pessoa esteja em pé e ela toca na tomada. Então, ao tocar na tomada, imagina que aqui seja a tomadinha, ao tocar na tomada, ela recebe uma passagem de corrente. A corrente passa pelo corpo da pessoa. E então, nós chamamos isso de choque. Atenção! Se a pessoa estivesse isolada, se ela não estivesse encostando em mais nada, e ela estivesse com uma bota de borracha aqui, ó,
ela não receberia a corrente não passaria pelo seu corpo. Por quê? Porque não teríamos DDP, não teríamos diferença de potencial. Mas a pessoa está sem botas de borracha, então quando ela toca na tomada, a tomada tem um potencial. Vou chamar de potencial 1. E o solo onde a pessoa está em contato tem um outro potencial, um potencial 2. Logo, existe uma diferença entre esses potenciais. Se existe uma diferença de potencial, aí sim nós temos passagem de corrente elétrica. Mais um exemplo. Difícil desenhar, é só um esboço. Aqui, ó, eu tenho fios que passam pelo poste ali na rua. Aí vem uma ave, um pássaro e pousa aqui, ó. O pássaro pousou bem aqui. Esse é o pássaro. Complicado desenhar o pássaro, mas esse é o pássaro. Quando o pássaro pousa no fio, não acontece nada. Ah, mas o fio está desencapado, ele não teria que ter tomado choque? Não acontece nada, porque uma das patas do pássaro está no potencial 1, a outra pata está no potencial 1. Tem diferença entre esses potenciais? Não tem. Então, não temos DDP, não temos corrente elétrica. Agora, supondo que um outro pássaro, um pássaro maior, pouse aqui, ó. Então, esse é o pássaro. Uma das patas tocou esse fio e a outra pata tocou esse fio, supondo os fios desencapados. Então, o potencial nesse fio nós chamamos de 1. E nesse outro fio é um potencial diferente, eu vou chamar de 2. Temos diferença entre os potenciais. Se existe diferença de potencial, existe corrente. E aí o pássaro é eletrocutado. Isso é o chamado efeito fisiológico da corrente. Temos também o efeito químico da corrente. Lá na disciplina de química, você estuda uma reação chamada de eletrólise, que ela só acontece ou ela é favorecida quando passa a corrente. A eletrólise é um exemplo do efeito químico da corrente elétrica. E o efeito magnético mostra que quando a corrente elétrica atravessa um condutor, ela gera um campo magnético ao seu redor. Esses são os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Nós temos um dispositivo chamado de resistor, grava, que a função do resistor é dificultar a passagem de corrente. Muita gente pensa que o resistor impede a passagem de corrente. A teoria diz que resistor dificulta a passagem de corrente. E ao dificultar a passagem de corrente, ele promove o efeito Joule. E o que é o efeito Joule? É o efeito térmico da corrente, ou seja, energia elétrica se transforma em calor, há um aquecimento envolvido. Todo resistor promove o efeito Joule. Alguns promovem o efeito Joule de maneira mais acentuada, outras de maneira mais branda, mas o resistor promove o efeito Joule. Em alguns casos, o efeito Joule é desejado. No exemplo do ferro de passar, você está interessado no calor, então o efeito Joule ele é desejado. Em outros casos, o efeito Joule ele é indesejado. Exemplo, o aquecimento de um computador. Quando eu uso o computador, né, por consequência, ele aquece, mas o aquecimento não é desejado, tanto é que o desempenho do computador diminui com o aquecimento. Então, dependendo da situação, o efeito Joule é desejado, dependendo da situação, ele é indesejado. Os símbolos que representam os resistores são esses aqui, ó. Essas são as simbologias usadas para representar um resistor. Um físico alemão chamado de Georg Simon Ohm trabalhou muito com os resistores, então em homenagem ao Ohm, nós temos a unidade de resistência. Aqui, ó, o Ohm, representado por essa letra grega. E o Ohm, ele propõe duas leis. A primeira lei de Ohm diz que a resistência ela é constante, a resistência não muda. Então, todo resistor que obedece à lei de Ohm, ele não sofre alteração. Então, o resistor, vamos representar um resistorzinho aqui, ó. Esse é o resistor. Qual é a função dele? Dificultar a passagem de corrente. Para que haja corrente é necessário ter DDP.
E para ter DDP, nós precisamos de um gerador. Então, liguei aqui, ó, o gerador. A barrinha maior é o polo positivo e a menor o polo negativo. O sentido convencional da corrente vai do mais, do polo positivo, para o polo negativo. Então, ao ir do mais para o menos, a corrente passa pelo resistor. O ON analisa que se ele modificar a DDP do gerador, a corrente acompanharia essa mudança e a resistência se mantinha constante. Então, nós podemos escrever o seguinte, que o U é igual ao R vezes o I. A DDP, que é dado em volts, é igual à resistência dada em ohm, vezes a corrente elétrica, que é dada em ampere. U é igual ao R vezes o I. Graficamente, veja, uma equação do primeiro grau, né? Então, o resistor que obedece à proposta de Ohm, ele tem um gráfico do U em função do I, uma reta. Se for uma reta, é um resistor ômico, resistor constante. Agora, se não for uma reta, é um resistor chamado de não ômico. A segunda lei de Ohm diz que a resistência depende da geometria do condutor e também do material que compõe o condutor. Então aqui nós temos um condutor qualquer. Esse condutor ele tem uma área de secção, nós vamos representar a área por A, e esse condutor tem um comprimento que é representado por L. O Ohm, ele analisa, né, a partir de experimentos, que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e a resistência é inversamente proporcional à área. E matematicamente traduzimos resistência diretamente proporcional ao comprimento, resistência inversamente proporcional à área. Tanto o comprimento como a área são fatores geométricos. Mas, de acordo com Ohm, a resistência também vai depender do material. E quem vai mostrar essa função do material é essa grandeza chamada de resistividade. A resistividade é uma característica de cada material. O cobre tem um valor, o ferro tem outro valor, cada material tem a sua resistividade, que varia com a temperatura. Muita atenção! Aqui, ó, é uma área, e geralmente essa área é a área de uma circunferência. Então aqui nós temos um raio. Eu vou até representar o raio por Rzinho minúsculo. Então, se você tiver que encontrar a área e ele não forneceu, lembre que se for uma área circular, a área é dado por π vezes r ao quadrado. É comum você ter que analisar a resistência de acordo com o diâmetro do condutor. Essa é a parte introdutória da eletrodinâmica. Resolva todos os exercícios. Vamos começar bem a eletrodinâmica. Eu sei que muita gente tem problema com os resistores, então, por favor, faça a sua parte para a gente continuar com tranquilidade. Valeu, bons estudos e até o futuro!